Bom, gente, a gente está aqui em mais um estudo e a gente vive num mundo, numa sociedade que não é as mil maravilhas, né? E todo mundo tem alguma ideia de como consertar a sociedade. E aqui nesse estudo a gente vai ver de um pouco, de uma perspectiva bíblica, a resposta para a pergunta: qual é a solução para tudo, Akel? Pra ficar tudo ótimo, maravilhoso, deixar tudo consertado. Como você conserta tudo? Como você deixa tudo redondo, né? Eu lembro de uma pessoa que me falava que morria de medo de gente que quer mudar o mundo. Falando, pessoal que quer mudar o mundo, foge, porque mudar o mundo é uma coisa extremamente complicada. Como você vai mudar o mundo? Tanta gente quis mudar o mundo para melhor e virou um desastre, virou um inferno, né? Então, essa é a pergunta. Qual é a solução para tudo, Marcelo? É, Tudo. a humanidade vai tentando encontrar formas de tentar equacionar o problema como uma solução, né? Você vê aí no século XIX, aí os caras aí, o Marx da vida, entendendo que o problema é econômico e a distribuição dos meios de produção, se fossem aí de maneira mais igualitária, a sociedade seria uma outra coisa. Aí você tem depois um Freud e outros caras que vão falar, não, o problema é a questão, são os tabus, é o sexo, é a sociedade que reprime, né, a expressão natural da psique humana e tal. Então você tem toda uma galera aí da psicanálise, depois também da psicologia, que vai tentando resolver e entender o problema e oferecer as suas formas de entender e de equacionar a solução para a coisa, né? Uhum. E a gente vai escolhendo salvadores também, né? Hoje você vê uma coisa bizarra de ver no Brasil, depois de tudo que a gente já viveu como país, história, a história política do Brasil, tem gente que ainda acha que política é o salvador da pátria. E tem seus políticos de estimação, né? Mata e morre por causa deles, né? Como se houvesse, assim, dentro da política brasileira e das figuras que a gente vê aí passeando pelo palco da política brasileira, alguém que realmente tem ali a solução para todas as coisas. E não, aquela é a solução que vai tornar a nossa vida aqui o paraíso. E isso vai acontecendo, tanto na política como também na religião. Tem gente que tem seus pastores aí, que são os super ungidos de Deus, né? Que são os caras que têm a palavra final sobre a vida e tal. Então a gente vai construindo figuras que a gente vai usando mais um termo para elas que a gente encontra aqui na Bíblia, né? Mas que tem esse mesmo significado também hoje. São figuras messiânicas, Uhum. né? São Uhum. as figuras messiânicas, né? São os caras que são colocados para, não, esses são os salvadores, né? Eles vão resolver todos os problemas nossos aqui. Então, se a gente entender qual que é o problema, né, e colocar a solução na mão dessas figuras Aí mágicas, resolve tudo. vai ser tudo resolvido, É. né? Se a gente fosse pensar, né, tipo, alguém, né, que pudesse consertar o mundo, alguém que pudesse dirigir o mundo, quais as características que essa pessoa deveria de ter? Quais as qualidades que seriam importantes dessa pessoa ter? E é sobre isso que a gente vai estudar hoje, né? O rei Ma- perfeito. É o rei perfeito. Eu tava estudando, tentando estudar Foucault, que é difícil estudar Foucault, mas ele fala sobre, ele faz uma genealogia do poder pastoral. E daí ele vai estudar lá, eu não lembro, ele foi, tipo, pegou os dicionários sobre o que significa pastor, e o que significa, enfim, ele foi ver que, tipo, as palavras usadas para alguém que vai governar, para algum líder, as palavras usadas para líder no dicionário francês do século XVIII, século XVII, são as mesmas usadas para o pastor da Bíblia. Então, quem é o líder? Quem é o governante? É aquele que conduz, é aquele que cuida, é aquele que vigia, é aquele que direciona. As mesmas palavras. E daí ele vai construindo de um jeito que ele vai dizendo assim, olha, enfim, ele não constrói até o século XX, mas ele vai dizer que, de alguma maneira, a gente elegeu um pastor. A gente elegeu uma figura alemã de pastor. O Führer era um tipo de pastor. Era um tipo de poder que conduz. Era alguém que estava ali para resolver os problemas do mundo e a gente elegeu uma pessoa péssima, sabe? A gente acreditou que ele fosse a pessoa que ia resolver os problemas, mas não. E aqui na Bíblia a gente tem uma outra figura. Ele que essas coisas aconteceram no passado, né? Ah, é Hoje não verdade. acontece Que mais, né? bom, esse problema Graças foi a Deus a gente superado. Machismo, né? aprendeu Foi isso, a algo do gente passado, aprendeu com graças isso, ao né? bom Deus, né? E essa coisa de você colocar alguém que
você pensava que ia resolver os problemas do mundo e não, né? Escolher errado, né? A gente não faz mais isso Uhum. hoje, né? Ah, mas antes da que eu entrar no texto, é interessante isso justamente porque em Israel, eles estavam muito dos textos que a gente vai ver aqui é do período antes do exílio, mas já com a perspectiva do exílio. Alguns outros textos, como a gente viu de Jeremias, é um profeta que estava ali quando o povo foi levado para o exílio. Então, a gente vê um momento de angústia, um momento difícil do povo, e eles estão construindo essa ideia que a gente já está falando que esse aqui a gente já terminou de ver o Antigo Testamento, está retomando ideias para a gente ver elas sendo corporificadas no Novo Testamento, né? Então, nesse momento de angústia, momento difícil, o texto bíblico manifesta essa ideia de que não vai ser sempre tão ruim assim. Tem alguém que pode resolver isso. Ele vai vir. E aí fica no ar essa ideia. Tem alguém que pode resolver é, esse problema da realidade, da constituição da realidade. As coisas são ruins assim, mas tem alguém que consegue subverter essa ordem destrutiva do mundo e do ser humano e que as coisas vão melhorar. Então, a gente vai ver agora Isaías meio que nessa perspectiva, de que o texto puxa para uma ideia que tem um contexto histórico, mas ela aponta para um contexto muito maior, muito mais, assim, em relação da existência do ser humano mesmo, uma coisa muito mais cósmica, né? E a gente tem algumas discussões sobre o próprio livro de Isaías, né? Para muitas pessoas, Isaías não foi a pessoa que escreveu o livro de Isaías, mas elas vão dividir o livro de Isaías em Proto-Isaías, Deutero-Isaías, enfim. Mas a questão central é a seguinte, é porque Isaías falam de coisas que, se ele escreveu, não eram da época dele. Porque Isaías fala de Ciro que viria, como se ele estivesse prevendo o futuro. Então, quando eu estou estudando a Bíblia e encontro um elemento sobrenatural, as pessoas geralmente falam, não, isso daqui ele não pode ter previsto o futuro, então não foi ele que escreveu. Apesar da gente ter conexões textuais que fazem muito sentido. E também, se a gente for ver na Bíblia, outros profetas que tiveram menor importância, assim, porque aqui em Isaías a gente vai ver que, assim, várias coisas que acontecem aqui no livro de Isaías são, enfim, são declarações muito importantes para a fé judaica, para a fé cristã, são extremamente importantes. Outros profetas que têm menor, vamos dizer assim, menor atuação, eles foram nomeados. Então, por que Isaías não seria? Será que é só porque existe um elemento sobrenatural que eu vou ter que jogar tudo, enfim, jogar fora tudo que aconteceu? E no início do livro, ele já fala aonde que período que ele viveu, o que aconteceu, né? Fala assim no Isaías 1, verso 1, diz assim, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Então, a gente entra aí nesse estudo de um livro que é denso, de um livro que é importante. Se a gente for ver o Isaías, ele tem várias... É o livro mais documentado nos escritos de Qumran. É o que a gente tem mais espécimes desse livro. A gente tem um Isaías inteiro ali dentro. Ele é equiparado ao livro de Salmos no Antigo Testamento, porque ele é grande também. Então, é um livro muito importante, é um livro que causa aí, às vezes, muita discussão, né? Sobre, não, tem 3 Isaías, é outra pessoa que escreveu, sei lá na onde, quem que escreveu. Não sei o que vocês acham disso. Assim, por isso você tem que entender o livro como a gente tem ele diante da gente hoje, sabe? As pessoas, eles colocam as teorias, né, do trito Isaías, como você falou, né? São 3 autores, épocas diferentes, tal e tudo. Mas como você falou, é um texto que é um dos mais bem preservados e documentados do Antigo Testamento. Em Qumran, como você disse lá nos manuscritos do Mar Morto, a gente encontra vários exemplares de Isaías, um livro inteiro. Ali, você entra no Museu do Livro lá em Israel, você tem um facsímile dele que é exposto ali, né, no centro do Museu do Livro lá. Você vê o livro todo do profeta Isaías, né? Pode até comparar com o texto hebraico que chegou para a gente, que é a base das nossas Bíblias hoje, quando você vê ali Isaías de Qumran e o Isaías massorético que a gente conhece. Mas você não vê em nenhuma dessas
desses exemplares sobreviventes de Isaías, um livro, sei lá, faltando outras partes, né? Tipo, ele só, uma versão do Isaías sem duas partes dele, ou uma versão só, o primeiro e o segundo Isaías, faltando o terceiro. Você tem o texto como ele está aqui, sempre considerando uma coisa única e uno, na forma como ele coloca, né? E sem dizer também, como você disse, que ele é um profeta que deixa muito bem clara a época que ele vive, que é uma época difícil. É uma época de muitos problemas também, problemas sociais ali. Ele cita várias dessas coisas no começo, nos primeiros capítulos. E ele é chamado por Deus para poder falar para um povo que tinha o templo em Jerusalém, professava a fé em Deus, mas estava completamente distante, o coração distante de Deus. E ele é chamado para falar para esse povo. E Deus, quando se manifesta para Isaías, e ele recebe o chamado, e as palavras de Deus são colocadas nele, Deus fala assim, ó, você vai falar para eles, mas eles não vão te ouvir não. Tá? É um povo de coração complicado. Conheço essa galera aí, eu sei como é que eles são. É um povo extremamente religioso, né? Porque São ele fala muito assim, religiosos. vocês multiplicam os sacrifícios. Então, Exatamente. eles eram extremamente religiosos, mas ao mesmo tempo vocês multiplicam a iniquidade também, Exatamente. né? Então, é aquela coisa, né? Quando a religião como um rito substitui aquilo como essência do ser. Então, a gente participa do rito, vai lá na igreja, na missa, no culto e tal, tem ali a sua horinha lá de momento, de êxtase ou de ritual, aí a vida segue normal. Então, você tem, assim, uma esquizofrenia, né, espiritual, né? Se é uma coisa aqui, outra coisa lá, outra coisa ali. O povo tá vendo isso, que é o que religião gera na gente, muitas vezes, né? Tá vendo isso? Então, você vai falar para esse povo, sua tarefa vai ser mostrar para eles o que vai acontecer, o caminho que eles estão trilhando, o exílio que vai chegar, a destruição que está vindo aí, mas eles não vão te ouvir. E tudo isso vai acontecer. Tá? Só que a sua missão de trazer o povo para mim vai se cumprir com a figura desse, que é o servo de Isaías, que a gente vai identificar como o Messias aqui. Né? É ele quem vai trazer o povo, é ele que vai reunir os espalhados, é ele que vai trazer o coração deles para mim. A sua tarefa que começa agora, o seu chamado, a sua missão, você não vai conseguir cumprir, mas ele vai dar conta de cumprir a sua missão. A sua missão é a dele. Então a missão de Isaías é a mesma que é colocada aqui como o script do chamado dele é cumprido no Messias. E o Messias vai ter os seus seguidores, vai ter os servos do servo que Isaías vai apresentar aqui. E lá no Novo Testamento, por que Isaías é um dos livros mais citados? Paulo cita demais Isaías. É um dos livros mais citados por Paulo, porque ele enxergava a missão dele aqui, dentro do livro de Isaías. Tanto que ele vai até olhar para o território do Império Romano, e muitos territórios são apresentados aqui em Isaías capítulo 66, que a mensagem do servo alcançaria Javã, Tubal, Pul, Lud, na linguagem aqui de Isaías, é a Turquia, é a Grécia. Javã é a Grécia, entende? Então, para vários lugares aqui, Tarsis. Por que ele quer ir para a Espanha? Paulo tem o desejo de ir para lá. Porque Tarsis aparece aqui em Isaías. A mensagem de Isaías é alcançar lá. Então, a missão dele, de Isaías e do servo, é a minha missão também. Eu estou incluído nessa história. Entende? É assim que eles enxergam o livro de Isaías. Então, a história de Isaías vai ser a história do Novo Testamento. Entende? A história do chamado, da missão de trazer Israel para Deus, de restaurar do exílio, de anunciar a obra desse que vai ser o elemento, a força e a ação de Deus para restaurar a sociedade. Por isso que o Messias é chamado de braço de Deus. Então, a ação divina se dá por intermédio dele. Entende? Toda vez que você vê essa figura do braço em Isaías, é Deus salvando. Por intermédio da ação do Messias. Antes da gente... A gente até fala um pouco mais dessa parte do servo, mas antes é interessante a gente ver que o livro de Isaías, como a que eu estava falando, ele normalmente o pessoal divide ele, fala até que foi outro autor, porque ele tem uma mudança um pouco de tom dentro da estrutura dele, né? Você tem uma primeira parte que vai do capítulo 1 até o capítulo 39, eu sei que você tem já outras divisões, né? Como você está falando do trito Isaías, não Sim. só dois Isaías, mas a gente tem uma ideia, assim, que na primeira parte, a gente tem uma parte que é muito voltada para juízo, tem uma coisa muito dura contra as nações em volta de Israel e contra o próprio Israel, né? E a gente tem a partir do capítulo 40, o que o pessoal fala da parte das consolações, por causa da forma como começa o capítulo 40. E a gente tem nessas duas partes uma figura que é insistente no livro. Então, logo lá no começo, na primeira parte, mais especificamente aqui no capítulo
é o capítulo 7 e depois do capítulo 9, a gente tem uma ideia de uma criança. Uma criança que nasce. Isso aparece aqui no capítulo 7, que é esse verso famoso, o 7,14, né? O Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Immanuel, Deus conosco, né? Deus está com a gente. E depois, lá no capítulo 9, a gente vai ter uma outra figura, um outro verso que também é bastante conhecido, aqui a partir do verso, aqui no verso 6, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, e esses não são os únicos 2 versos que falam dessa ideia. Tem uma expressão que aparece muito, que é o broto, o rebento. Tem uma ideia de algo, digamos assim, pequeno e simples, que é, ao mesmo tempo, extremamente poderoso, representado na figura da criança e do broto, né? E o que a gente vai ver é que agora, na segunda parte de Isaías, que é a parte de consolação, então na parte que tem muitos juízos, você tem uma coisa assim, uma coisa que que parece que quebra facilmente, uma coisa assim pequena e tal, como uma criança, e que é muito poderosa. Agora, na segunda parte, você tem a ideia do servo, que é uma figura que vai ser insistente também, vai aparecer diversas vezes, a partir ali do capítulo 42, e ele é uma figura que também tem outros elementos aí, que é o que a gente vai ver agora, né? Não é isso, Akel? Sim, eu queria falar sobre essa parte do filho, porque olha só o que acontece. Acho que Isaías é sobrinho do rei lá de Israel, de um dos reis e tal. Ele era, enfim, fazia parte aí de uma família importante em Israel. E quando a gente chega no capítulo 7, ele chega para um outro rei, que acho que ele era sobrinho enfim, daquele que pegou lepra lá, né? Acas. Não, Uzias tá falando aqui, Uzias. né? Mas ele aqui chega é outro pra rei. casa. Ele chega para casa e fala assim: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acas disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Aqui Acas, ele tá, quando a gente tem uma primeira leitura disso, parece que Acas está sendo alguém temente a Deus. Olha, eu não vou pôr Deus à prova, né? Afinal, né, vários versos falam aí que não é para pôr o Senhor à prova. Só que, na verdade, Acas, ao invés de confiar em Deus, ao invés de demonstrar fé, ele estava mais confiando nos tratados que ele tinha feito contra a nação para livrar a ele. Então, ele se esquiva de participar da semente, de participar da aliança que Deus estava fazendo. Dessa aliança, dessa semente que ia vir o Messias. E daí o que Isaías ele faz, que é muito, enfim, tipo, decepcionado, frustrado, ele vira para o rei Acas e fala assim: disse mais então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Então aqui, se a gente for pegar a palavra virgem, né, ela vai... Aqui aparece a palavra alma. Ela pode ser, enfim, de virgem. Tem outras palavras que Isaías usa, que é betulá, que é uma palavra técnica que é usada para virgem. Então ela aparece 51 vezes na Bíblia. Daí a gente pensa, por que Isaías ele não usou betulá, que é a palavra técnica para virgem aqui? Ele usa alma. Porque as duas palavras querem dizer virgem. Só que a palavra betulá, que é a palavra técnica para virgem, Isaías usa em relação, colocando Israel como se fosse ali, enfim, a parceira de Deus ali, a mulher escolhida por Deus. E aqui ele parece separar uma palavra que também significa virgem, mas usada especificamente para isso. E você ter uma mulher que tem um filho, como que isso pode ser um sinal? Não tem como isso ser um sinal. Mas se a gente for pensar nas pessoas importantes da Bíblia, o nascimento que elas tiveram sempre foi um nascimento com muito drama.
nunca foi uma coisa fácil, né? Se a gente for ver, tipo, o filho ali prometido de Deus, a Sara e Abraão, não foi um nascimento fácil. Foi uma mulher idosa que teve um filho. Era a mulher infértil que teve o filho, depois Rebeca infértil. Então, todos os nascimentos sempre vieram com muito drama. E parece que esse sinal que Isaías promete é o seguinte: acaso você não quer participar? Você não quer fazer parte da semente? Muito bem, porque a semente não vai ter participação masculina. É a voz da mulher que se faz ouvir, é ela que nomeia. E ela chama, enfim, né? O filho ele vai se chamar Emanuel. E daí a gente vê no final do Evangelho de Mateus, Jesus falando, né? Eis que estarei convosco todos os dias. Emanuel não é só um nome, mas ele é um título. Ele é a presença de Deus e Jesus ele se coloca como isso, né? Aqui a casa ele não quis ter participação na aliança de Deus, não quis ter participação na semente de Deus. E no Novo Testamento a gente vê José que ele escolhe fazer parte dessa aliança de Deus, fazer parte dessa semente de Deus. E ele dá o nome de Jesus. Ele dá o nome de Jesus para Jesus, né? E tem uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Eu não sei se eu já comentei isso aqui antes ou não. Enfim, né? Eu tava lá estudando em Israel. Chegou a hora do recreio, lá da hora do intervalo. E daí eu vi que o pessoal tava dando risada. Daí eles estavam lá, tipo, tava conversando. Daí falou assim, Jesus é filho de quem? Jesus não é filho de Deus? Por que no Evangelho de Mateus fala que Jesus era descendente de José? Deles, kkkkk. Estavam dando risada disso. E daí, daí alguém lembrou assim, porque Jesus, na verdade, é filho de um soldado romano com Maria. E morreu por problemas políticos. É interessante ver outra cultura, porque... Sabe de onde vem essa história, né? Porque em grego, na Septuaginta, Isaías 7, traduz ali o termo alma por Parthenos, que é a palavra virgem em grego. Entende? E a palavra alma pode ser traduzida como jovem, mocinha, bem novinha. Por isso que dá a ideia de que é virgem, porque é uma mocinha bem novinha. E Betulá seria virgem em qualquer época ali, qualquer fase de idade, lá o termo técnico para virgem, como você colocou aí. Mas quando a Septuaginta vai traduzir Isaías para o grego, e é um texto que é bem anterior a Jesus, por volta de 300 anos antes lá mais ou menos, ou até um pouquinho depois, mas anterior a Jesus, os tradutores, né, eles vão olhar para o termo alma e vão entender como virgem no sentido técnico, sabe? Parthenos. Então, é aí que é a virgem, entende? Então, a nossa tradução em português carrega também a influência da leitura da Septuaginta. Só que, para muitos judeus depois que tinham contato com o texto da Septuaginta e os cristãos mostrando Isaías de acordo com a Septuaginta como uma forma de provar o nascimento e a concepção virginal de Jesus e tal, aquela coisa, a história vai passando, né? E o Parthenos vai se corromper no nome Pantera, que era o nome do soldado romano. Então, Jesus seria bem filho da Parthenos, mas filho do bem Pantera. Gente, Jesus era da Marvel, então... Você vê como é que é o negócio doido, assim, né? Então, assim, saiu uma lenda, uma história de que o nome desse soldado romano era Pantera, e muitos falavam. Então, você tem até alguns escritos judaicos posteriores que vão colocar uma crítica, né, aos cristãos, dizendo que Jesus não era descendente de Davi, muito menos judeu mesmo. Ele era uma mistura entre um romano e Maria, e ela teria engravidado ali desse soldado romano, quando não estava casada, estava prometida para José, então ela casa grávida desse cara e José assume o filho do soldado. Olha que viagem que seria a história, entendeu? Verdade. Então, eu acho Mas interessante... veio dessa ideia da Parthenos que foi corrompida aí o nome, a palavra em grego, para dar nome para o soldado romano. Então, eu vejo como Maria foi uma pessoa corajosa, enfim, né? Porque até hoje falam mal dela, tadinha. E é interessante ver o que as outras pessoas pensam sobre o evangelho, outras culturas, né? Que a gente cresceu num país cristão, ouvindo de Jesus, e eles têm essa ideia. Por que o evangelho de Mateus, você tem Jesus como sendo da descendência de José, se José não teve participação nenhuma, né? Ele só aceitou. Enfim. Mas acho importante a gente está comentando aqui, obviamente, né, de uma perspectiva cristã. A gente está lendo o livro de Isaías do ponto de vista cristão, né?
E, obviamente, tem muitas discussões sobre isso, e, obviamente, pessoas que não são cristãs não vão concordar com essa interpretação que a gente está dando, porque ela leva, inevitavelmente, para Jesus, né? E tem uma discussão aí justamente da ideia de que você está falando de um contexto histórico muito específico, que é de Acás. Acás, que estava sofrendo a pressão da Síria e do Egito e tal. Então, o texto está se referindo a esse contexto, então essa criança vai ser o filho de Acás e assim por diante, né? Então tem toda uma discussão sobre a identidade dessa criança, que é filho dessa jovem, né? Ou dessa virgem. É, mas o que é interessante é que é, essa forma de ler o texto bíblico, a gente pode ver que existe uma perspectiva histórica, um contexto histórico em que essa profecia foi dada, mas o cumprimento dela ela não se esgota dentro de um contexto fechado. É uma profecia que ela aponta para algo maior e que às vezes até aquele contexto histórico ele é um símbolo para algo maior que vai vir depois, né? A gente tem isso, por exemplo, no próprio livro de Isaías, bem claramente, lá no final, quando ele fala do retorno do exílio. E ele usa figuras que são, assim, sobrenaturais. Ele fala, a ovelha vai viver junto do leão e tal, que é uma linguagem descrevendo, como a gente estava falando no começo, o mundo perfeito, que está tudo resolvido, né? Então, o próprio exílio, o retorno do exílio, se torna um símbolo de um retorno de um exílio cósmico, de um exílio da humanidade inteira. E essa é uma coisa interessante, né? A história de Israel na Bíblia e as profecias que são dadas para Israel, elas não se fecham dentro daquele contexto fechadinho ali daquela época. Elas se reverberam para algo maior, e é por isso que hoje a gente está lendo esse texto, a gente até comentou no estudo passado, se a gente fosse ver só o que é realmente muito fechado dentro do contexto, a Bíblia só ia fazer sentido se a gente voltasse para morar no deserto, né? E vivesse como as pessoas viviam naquela época. Então, todos esses elementos bíblicos, eles podem até ter um cumprimento ali contextual fechado, mas que ele não acaba aí. Esse cumprimento é um símbolo para algo maior, justamente a ideia de uma criança que vai simbolizar a libertação de um povo inteiro. E essa criança, no Novo Testamento, vai ser lida como Jesus, representando a libertação de toda a humanidade, né? E instaurando também um governo de paz, né? A era messiânica é uma era de paz, e aqui a gente viu Isaías 7, Isaías 9, que eu acho muito bonito, né? Uhum. E o governo estará sobre os seus ombros, ele é o príncipe da paz, é maravilhoso. Daí você, mano, perfeito. Um Deus poderoso, perfeito. Mas daí quando Jesus vem aqui, né? Ele não é um rei poderoso que vem destruir todos os inimigos, né? Todo mundo acho que esperava essa primeira parte aqui. É assim, por isso que esse tema da figura do Messias no livro de Isaías, ele é apresentado nessa primeira parte na imagem da criança e depois na outra parte como a imagem do servo. E você começa a perceber como é que Isaías ele vai colocando temas, ideias, são camadas. Ele vai construindo o personagem dele, sabe, no decorrer do livro, né? Então, assim, a primeira menção a esse que seria o Messias no livro de Isaías aparece no capítulo 4 já. A gente está falando aqui do 7 e do 9, né? Mas logo no 4 ele já fala o renovo do Senhor. É assim que ele é chamado, né? E a esperança de todos está nele. Uhum. E diz que quando ele aparecer, Deus vai criar em todo o santo monte, o monte de Sião, uma nova realidade, coluna de fogo para iluminar a noite, nuvem para poder abrigar o povo do calor do dia. Isso é imagens que ele está tirando de onde? Da história de Israel no deserto, lá no Sinai. Então ele está trazendo as imagens da aliança do Sinai, linkando com essa figura aqui, que ele chama de renovo. Quer dizer, o que Deus prometeu lá, ele é que vai cumprir. Entende? Porque essa proteção e essa presença de Deus ali, que foi sentida lá, vai ser muito maior com ele agora. Esse renovo ele vai aparecer linkado com a figura do menino. Lá em Isaías capítulo 7, ele é chamado aqui de Emanuel, não é? E tem todo ali, como você colocou, esse contexto da guerra sírio-efraimita lá, que é o lance dos reis. Acás, ele é chamado para lutar contra, fazer uma aliança contra a Síria. E Peca e Rezim, eles estavam entrando em guerra com a Síria, ele não aceita fazer essa aliança, então ele tem medo desses reis que vão se voltar contra ele. Isaías vai lá acalmar, fica tranquilo, fica sussa, Deus vai proteger, Deus está aí, pode ficar. Pede o que você quiser, sinal que você quiser, que Deus,
Deus vai cumprir. Pode falar o que você quiser, que agora... Não, quem sou eu para poder pedir alguma coisa? Na verdade, como você falou, ele não queria era nada. Ele não acreditava naquilo. Então ele dá uma de uma santa humildade, né? Quem sou eu para pedir alguma coisa para o Senhor? Ele não quer pedir nada para Deus. Então Isaías fica doido e fala, então o sinal vai ser esse. Você não quer? Então o sinal vai ser dado aqui. Vai nascer um menino e tal, Emanuel. Só que quando nasce aqui a criança que aparece logo na sequência, que é um dos, parece que a profetisa da luz aqui, é um menino que tem um nome mó bizarro, né? Rápido, despojo, presa segura. Tem nada a ver com Emanuel aqui. E aí você fala, mas e esse menino, Emanuel? Que era para nascer, mas parece que não é esse menino aqui da profecia e tal. E aí ele vai ter um significado messiânico. E você vai ver essa figura do renovo, que vai aparecer ligado à figura do menino. Porque ele é o descendente de Jessé, que é colocado aqui em Isaías capítulo 11 também, ele fala. Então, assim, ele é descendente de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Então, as promessas que Deus fez lá na aliança do Sinai, na aliança com Davi, é ele quem está cumprindo. Tá? E esse menino, e quando ele se manifestar, quando ele aparecer, esse menino aparecer, o governo que Deus prometeu, o trono de Davi vai ser dado para ele. Então, ele é o cumprimento da aliança que Deus fez com Davi. Quando a gente estudou aqui a aliança que Deus fez com Davi, a gente vê que Davi teria o filho dele, né, que governaria sobre todos, seria também conhecido como filho de Deus. Então, você tem esse conceito colocado aqui, dessa descendência que vem. Por isso, esse menino que aparece. Ele é o príncipe da paz, como ele é colocado aqui, né? E uma outra coisa que é também, assim, logo nas primeiras imagens aqui do menino, da criança, e do Salvador aqui, do Messias, que é apresentado aqui em Isaías, no capítulo 11, diz que ele vai aparecer, ele é descendente de Davi, o Espírito de Deus vai estar sobre ele vai ter sabedoria, diz assim, ele vai julgar com justiça as nações, os pobres, ele vai trazer justiça social, ele vai trazer uma nova concepção da sociedade, e diz ali, a menção que você fala, que Isaías fala lá do futuro, também fala aqui dele, diz que o lobo vai deitar com o cordeiro, quando ele aparecer, sabe? Então vai ter aqui um estado meio edênico, o mundo volta para o Éden. Então a aliança que Deus faz com Adão, quem cumpre é ele também. E Jesus, ele inicia o ministério dele citando Isaías, né? Citando Isaías, O Espírito do exatamente. Senhor está sobre mim. Exatamente. A era messiânica. Já a era messiânica que ele inaugura quando ele aparece. Então, as promessas feitas na aliança com Moisés, é ele que cumpre. As promessas feitas na aliança com Davi, é ele que incorpora. As promessas feitas lá na aliança do Éden, é ele quem vive. O Éden é a presença dele aqui. Entende? Então, tudo isso Isaías vai colocando. Então, aí ele é chamado de renovo, né? Ele é chamado do tronco, vai sair um rebento, o tronco de Jessé, porque a dinastia de Davi, ela sofre um golpe gigantesco com aquela perversa da Atalia, que manda matar todos os descendentes de Davi. Então escondem o rei, pequenininho, criança, que é declarado rei e tal, sabe, para poder salvar. Então a dinastia de Davi, depois do exílio babilônico, então, ela fica muito enfraquecida. Você não tem um rei davídico depois, quando eles voltam do exílio. Então, assim, o tronco de Davi, ele é de Jessé, né, a descendência de Davi é cortada, mas vai aparecer um raminho pequenininho que vai crescer. Esse menino que vai nascer, essa coisa frágil, sabe? E é nele que vai estar a esperança dos povos, não só de Israel, mas de todas as nações, porque é ele quem vai fazer justiça, ele que vai ensinar a lei de Deus, ele vai ensinar a Torá para os povos, e é ele quem vai trazer o equilíbrio da sociedade para a sociedade ser aquilo que era para ser desde o começo. Então essa é a promessa que aparece em cima dele. E é por isso que lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus cresce em Nazaré, Mateus vai olhar isso como um cumprimento profético. Assim, ele foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Um verso que não existe na Bíblia. Não tem esse verso. Você pode ler Mateus, você não vai encontrar referência no rodapé aqui, a ele será chamado Nazareno. Você fala, mas de onde que o Mateus tirou esse negócio? Porque não tem esse texto. Você vê como é que eles leem a Bíblia diferente da gente, né? A gente fica preocupado com versículo, com texto prova e aquela coisa, com a palavra que vai dar a base para aquilo e tal. Eles estão pegando o sentido do negócio. É muito mais, né? Totalmente freestyle a compreensão que ele tem. Você vê, aqui a palavra renovo, que aparece aqui no capítulo 11, é Netzer, sabe? E ele vai para Nazaré, e ele é chamado de Notzri, Nazareno. Entende? Então, assim, Nazaré significa que floresce, que vai nascendo, é o raminho que vai nascendo.
Gente, Então ele nasce lá, quer dizer, ele nasce em Belém, mas ele cresce lá. Uhum. Ele é chamado de Nazareno. É o Jesus de Nazaré. Então, assim, ele aqui é o renovo, é o Netzer, que aparece aqui em Isaías capítulo 11. É assim que Isso. eles vão enxergando aqui o cumprimento disso. Tá? cara, maravilhoso. Eu achei incrível. Só que você falando, dá um ruim, assim, porque você pensa assim, Dá um mano, ruim, né? a gente tá do lado do raminho. Olha só quão inocente é um raminho, né? E você olha do seu lado lá o Império Romano. A coisa Pessoal depois do vai... ferro. Pessoal atropelando todo mundo. O filme Gladiador. E você tá do lado do raminho. Do raminho ou do neném que nasceu, a criança que acabou de nascer. É uma figura muito singela. Deus né? fala de resto, né? Então, Parece que a gente tá perdendo sempre. então, aí você vê como é que são as coisas, né? A gente começou aqui esse estudo falando sobre o problema e salvadores e a solução para os problemas ali do mundo, o mundo como lugar ruim e tal. Você tem que entender qual é o mal verdadeiro contra o qual os profetas e Deus se levanta na Escritura. Qual é a solução verdadeira para esse mal? Porque se eu não entendo qual é o mal e qual é a solução verdadeira para o mal, aí eu vou colocar minhas esperanças em falsos salvadores, em falsos sistemas para resolver problemas que não são, de fato, a raiz de todos os males. A história cristã, né, a gente vê isso acontecer. A igreja era perseguida, e perseguida debaixo do poder do Império Romano. Qual que é o problema que a gente vive agora? Perseguição, morte, martírio e tudo isso. Chega uma hora que cansa, né? Não dá mais para você viver isso daí. E a promessa de que o Messias traria paz e tal e tudo. Aí o que acontece com o cristianismo, por assim dizer? Ele se torna um braço oficial do Império Romano. Né? Ele é assimilado pelo Império e se torna a cola que vai ligar o Império que está se fragmentando. E aí a igreja vai olhar para aquilo e falar assim, agora veio a solução para os problemas. Acabou. Então aquilo que o Messias prometeu, que é trazer paz, trouxe por intermédio do Império. O imperador é cristão, o cristianismo está aqui, o Messias cumpriu a promessa. E é por isso que o Agostinho, que você citou, vai escrever o famoso livro De Civitate Dei, né? O Cidade de Deus, que ele escreve, né? Onde para ele a igreja é o cumprimento da promessa do Apocalipse. O reino milenial de Cristo se vê na igreja dominando através do Império Romano. Então, olha só, quando eu entendo o problema de uma maneira errada e encontro uma solução errada para um problema errado, a minha esperança é colocada em aberrações, né? Que não tem nada a ver com isso que a gente está vendo aqui da figura do Messias. E feito em nome dele. Isso que é o pior. E a gente tem essa segunda parte, nesse finalzinho, é importante a gente pelo menos falar rapidamente aqui, de que na segunda parte de Isaías, você tem uma outra figura que a gente está vendo como uma construção da mesma figura, na verdade, mas é usado uma outra analogia aqui, se referindo a um personagem, a alguém que viria, e agora ele vem com um outro... É uma outra sensação que você tem quando você lê o texto, né? A figura do servo vai aparecendo diversas vezes lá nessa segunda parte que a gente falou de Isaías, né? Que vai lá a partir do capítulo 40 e tal. Então, de vez em quando no texto, o texto está falando de uma coisa, de repente aparece no meio, mas o meu servo, esse é o cara e tal. A parte que a Akeldan falou, que Jesus cita, né? Isaías, falando não, porque ele proclamará o ano do Senhor e tal. É uma referência a Isaías 42, se eu não me engano, que é essa parte que Jesus fala. E a gente tem o servo sendo comparado a Israel, a Jacó. No capítulo 49, né? Que é no capítulo 49. Inclusive é um capítulo importante porque tem um pouco a ver com o que a gente estava falando antes. Ele tem um certo cumprimento em Jacó e Israel, só que ao mesmo tempo a profecia aponta para mais do que isso. Porque diz que no capítulo 49, uma das funções dele seria restaurar Israel. Exatamente. Seria unificar os de Jacó que estavam espalhados. Então quer dizer que ele não é só o povo, ele também, as ações dele trazem benefícios direto ao povo. Ele salva o povo. Ele salva o povo. E desde o capítulo 42, essa imagem é descrita, e é que é legal, né? Como que Isaías vai linkando as coisas. Porque lá na primeira parte, o menino, a criança, ele é chamado de renovo, o Espírito do Senhor vai estar sobre ele vai julgar com retidão e tal. Aqui no capítulo 42 já começa falando isso. Eis aqui meu servo, eu pus sobre ele meu espírito. Quer dizer, aquela figura lá da criança que tinha um espírito, é o servo aqui. Então, o servo é a criança. Então, ele trabalha em prol de Israel, mas também dos gentios. Porque os gentios também esperam no entendimento que ele vai trazer, na sabedoria que ele vai trazer para os gentios.
né? E no Exato. capítulo 49, como você falou, ele vai restaurar Israel, ele vai trazer ele vai ser o mediador da aliança entre Deus e o povo. No capítulo 42 ele é colocado assim. Ele é a aliança entre Deus e o povo. Ele fala, eu constituí ele como a minha aliança e tal. Só que a gente começa a perceber também uma noção de um certo fracasso na obra dele. Porque ele fala que ele constantemente falou para um povo que não ouviu, ele sofreu, ele passou a ver o fruto do trabalho dele e não viu o resultado daquilo que ele estava fazendo. Então, logo no capítulo 49, a gente já começa a ver ali uma tensão relacionada à obra do servo do Senhor, que não seria um trabalho fácil. Uhum. Seria um trabalho que, aparentemente, no começo, seria entendido como um fracasso. E A no obra capítulo 53, que na verdade esse cântico do servo começa no 52, lá no verso 13, mas no 53 ele começa com esse questionamento. Quem foi que acreditou na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Foi subindo como renovo, lá no Foi começo do subindo livro. como um renovo. Ele aparece aqui de novo. Exatamente. O tema do renovo aqui Então, colocado. é muito O interessante Netzer ali, né? que Isaías ele faz essa construção, porque ele usa nomes diferentes, e às vezes até difícil, dentro do próprio Isaías, você fala, tá, ele tá falando do servo de novo, mas esse servo é o mesmo daquele? Mas se você presta atenção, sutilmente ele tá fazendo uma costura no livro inteiro com esse fio que vai passando, que é chamado de renovo, de criança, de servo, mas é um elemento que tem todas essas coisas, né? Eu falei Netzer aqui, não, Netzer é o rebento lá, né? O rebento. É outra coisa, que é roter lá, que é a palavra roter que ele usa para renovo ali. Mas, assim, ele vai ligando todas essas imagens, todas essas peças do quebra-cabeça, para a gente enxergar essa obra toda dele, né? E dentro daquilo que eu coloquei aqui no começo, quando a gente começou o nosso bate-papo, né? A missão de Isaías não seria levada ao seu sucesso, né, de trazer o povo para Deus, mas é ele quem vai fazer isso. E ele vai fazer isso cumprindo todas as promessas, todas as leis, como o menino prometido de Davi, da aliança de Moisés, da aliança com Abraão, porque ele trabalha para Jacó e Israel. Você tem uma menção aos patriarcas aqui. Então, subentende-se as promessas que Deus fez a Israel e a Jacó, ele também traz aqui a aliança que ele faz com Abraão, né? E como que ele faz isso? Ele é glorificado, ele é exaltado no capítulo 52 e no capítulo 53. Isso. E aí você vê que essa glorificação do servo, o que vai fazer com que os reis do mundo fiquem ali admirados ao saber dessa ação de Deus, é exatamente a maior humilhação dele. Porque é no capítulo 53 que ele vai carregar todo o drama do povo. Ele se identifica tanto com o povo, e é por isso que ele é chamado de Israel. Não é? No capítulo 49, diz, eis aí o meu servo, Israel. Então, muita gente pensa que a figura do Messias ou do servo do Senhor é o povo de Israel em si. Mas não só isso, né? Como você mesmo colocou. Ele é uma outra figura, não só o povo, mas ele vive aquilo que o povo vive. Ele se identifica com a história, com a vida do povo. A história do povo é a história dele. né? Entende? Assim como Israel sofre, é perseguido, é exilado, é destruído pelos poderosos, é escravizado. Ele vai passar por tudo isso, por toda essa injustiça feita ali contra o povo. Ele vai viver tudo isso. Ele vai passar pela morte do povo. Ele vai reescrever a história do povo e dar um significado diferente para ela. Tem aquele termo que o pessoal usa na internet, né? O Brasil que deu certo. Aqui É o Israel que deu certo. Israel fazendo aquilo que Israel deveria ter feito, né? Ele é filho de Israel. A história de Israel está nele. O DNA de Israel está nele. Então ele está vivendo a história. A história dele, a história de Israel é levada ao clímax positivo, como você falou, Israel que deu certo, na história que ele vai corporificar. E Isaías 53 mostra o ápice dessa revelação da figura do renovo, da figura do braço de Deus, do servo, do menino. Tudo vai aparecer aqui no capítulo 53, é o clímax. A gente tinha até comentado em ler o capítulo inteiro, mas a gente já não vai ter tempo aqui. Mas quem está acompanhando o estudo com a gente, vale muito a pena parar e dar uma lida ali, desde o capítulo 52, verso 13, até o final do capítulo 53, que aí você vai ver como é uma descrição de alguém que sofre muito, que sofre o pior do sofrimento possível, tem um elemento de sacrifício aqui, porque ele é levado como uma ovelha e tal, e é o cordeiro que vai levado ao matadouro. Então, ele faz uma morte sacrificial, e essa morte é aceita por Deus, né? E lá no verso 10, no finalzinho aqui, né? Todavia o Senhor agradou moê-lo fazendo sofrer.
quando lhe der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades ele levou sobre si. Por isso, eu lhe darei sua parte com os grandes, com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então tem aqui uma ideia de queda e, ao mesmo tempo, uma ideia de glorificação, né? Ele é humilhado, mas também pelo próprio Deus que levou ele a essa situação, como se Deus tivesse uma intenção com isso, ele também é glorificado por Deus, né? Então, essa é a ideia do servo. E assim, e no final do capítulo 52, diz assim, ele apresenta, eis o meu servo, ele será exaltado, Uhum. muito sublime. Coloca ele em uma posição de glorificação. E aí fala da morte, que é um negócio assim, bizarro, né, de você entender como é que ele pode ser exaltado e morrer uma morte violenta e ser colocado de maneira injusta com os transgressores aqui. O Evangelho de João, quando termina quando ele termina de contar a história do ministério de Jesus e vai introduzir a parte da semana da morte dele, da ressurreição, vai trazer o texto de Isaías 53. João vai colocar lá. E isso dentro de um contexto de uma fala que Jesus escuta, ele pede, né? Glorifica o teu nome. E o pai fala, eu já o glorifiquei e vou glorificar ele novamente. Ele diz assim. E aí João vai mostrar a morte de Jesus como a glorificação dele. Uhum. Então, o momento dele ser glorificado. Agora chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Tá. Ele fala, é a morte dele. É ali que você vê a glória. Né? Uhum. E ele evoca Isaías para poder fazer essa leitura daquilo que não teria glória nenhuma do ponto de vista humano. Né? Olhando uma pessoa crucificada, você pensa tudo, menos que o cara está sendo honrado ali. A pessoa está sendo glorificada ali daquele jeito. Mas é assim que eles enxergam, por causa dessa visão que Isaías coloca. Porque ali o desígnio de Deus está se cumprindo. E a glória de Deus, o caráter dele, quem ele é, está sendo revelado nessa forma, pela maneira como o Messias está trazendo a história de Deus, a história de Israel, junto com o significado maior da salvação ali presente. Bom, a gente tá chegando já no finalzinho, a gente deixa o Akel lá no cantinho de castigo, né, Akel? Pode falar, por favor. Eu acho que um verso que mexe muito comigo é o verso 10 do capítulo 53. Porque a gente pensa, né, quem matou Jesus, quem matou o Messias, né? A gente pensa, foram os romanos, foi a elite judaica, mas aqui fala que Deus agradou em moê-lo. E é um negócio, tem um estranhamento nesse verso. Como assim? Mas, tipo assim, Deus matou Jesus? É um Deus que se mata por você? É um negócio, é muito agressivo. E é muito forte isso, porque foi da vontade de Deus, é ele que se entregou, é ele que foi mudo pro matadouro. É ele que escolheu não ter importância nenhuma, não ter beleza nenhuma, não ter atrativo nenhum, não ser aquele governo bonito lá das armaduras reluzentes. Ele foi como se fosse um bichinho inocente para uma morte violenta, né? Se a gente for pensar até mesmo no sacrifício do templo, como que era o holocausto, é o cordeiro ali estraçalhado, queimado por inteiro, né? E assim foi Jesus. E isso é muito chocante, né? Até onde, né? Até onde Deus vai, até onde Deus foi por você, né? É muito chocante para mim. Essa figura do sacrifício é muito interessante, justamente porque a gente tem a ideia a vítima do sacrifício é aquele que está mais abaixo em toda a hierarquia do santuário, a ovelhinha lá é a menor parte, né? E aí Deus se identifica com aquela ovelha. Não, esse é o meu filho. Esse daqui a encarnação divina é a ovelhinha, que é a vítima do sacrifício, né? É aquele que sofre, né? E aí tem uma identificação universal também com o sofrimento de todos, né? Todos aqueles que sofreram, Deus também sofreu, se identificando com você, com o objetivo de te tirar do sofrimento, de te salvar, né? Acho que a gente conseguiu aqui captar aqui dentro que desse é nosso isso. bate-papo aqui a essência, né, do que a gente pode entender aqui da forma como Isaías apresenta aqui o Messias e a história, né, que ele coloca aqui dentro desse contexto, o significado
da restauração que ele propõe, né? Então, assim, a gente tem que entender que, por mais que existam pessoas bem intencionadas, que têm um papel, voltando àquilo que a gente falou no começo, um papel social importante, a gente tem que entender que é através da nossa consciência como cidadãos que a gente pode trazer muitos benefícios para a nossa sociedade agora. A gente tem que procurar gente boa aí para poder exercer política e tudo mais. Mas a solução mesmo para o planeta, para a sociedade humana como um todo, ela está colocada aqui, né? Então, eu posso fazer diferença, eu tenho que viver com consciência, eu tenho que ter consciência correta social, política, eu tenho que entender o direcionamento aí da sociedade, eu tenho que olhar a vida de uma forma crítica, tenho que pensar qual é a minha parte dentro desse processo, mas a solução mesmo ela vem de uma intervenção muito maior de Deus. E aí é por isso que Jesus vai anunciar, dentro dessa agenda que a gente leu aqui em Isaías, aquilo que ele vai chamar de o reino de Deus. Ele fala, chegou o reino de Deus. Quando o Messias aparece, né, tudo que Isaías promete aqui que vai acontecer, ele vai colocar dentro da agenda dele chamada de o reino de Deus chegou. Está aqui no meio de vocês, está dentro de vocês, ele fala. E é aí que a coisa começa, né? É assim que a transformação vai começar a aparecer na sociedade, com o reino de Deus sendo vivido. Muito bem. Eu acho que então a gente se fala então agora no nosso próximo estudo, né? É no Isso próximo aí. estudo. A gente continua, né? Tá certo.